Olá, hoje vamos dar continuidade à série de vídeos sobre equações de Maxwell, tratando no terceiro dele o conceito de rotacional e sua relação com duas das equações de Maxwell. Então, aqui a gente apresenta as quatro equações de Maxwell, já foi discutido nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores de maneira qualitativa, e duas dessas equações associadas com o conceito de divergência. E aí, só lembrando que está por trás disso a ideia de campo vetorial, né? Como sendo um campo, uma grandeza vetorial que varia de ponto a ponto, que pode ser expressa por meio de duas funções, por exemplo, se a gente estiver no plano, né? Uma função que diz como a componente na direção, por exemplo, horizontal se comporta, né? E outra que diz a dependência da componente na direção vertical se comporta. Vimos também a ideia de superfícies equipotenciais, né? Linhas de força, né? Então as linhas de força e as superfícies equipotenciais são perpendiculares entre si, né? E a gente discutiu um pouco, associando com a ideia de divergência, por exemplo, o comportamento de um dipolo elétrico, né? Então, a gente tem ali as setinhas em vermelho representando um campo vetorial, nesse caso, o campo elétrico, né? Desse dipolo elétrico, dessa composição de duas cargas elétricas, né? E em lilás, a gente tem as superfícies equipotenciais, que não são exatamente circunferências nesse caso, né? Porque há uma distorção de linhas devido à existência do dipolo, né? Então a gente discutiu que existem regiões de convergência ou de divergência negativa e regiões de divergência ou divergência positiva, né? Associamos isso à ideia de duas das equações de Maxwell, né? A existência de cargas elétricas, né? E a densidade de cargas elétricas estando associadas com a divergência do campo elétrico e a não existência detectável de monopolos magnéticos, né? Portanto, a gente tem sempre linhas que são linhas que, se a gente pensar uma superfície que engloba esse dipolo magnético, ela sempre vai ter uma linha de força, né, entrando na superfície e outra saindo, de forma que no somatório ela se cancela e a divergência total é nula. O conceito de rotacional é um conceito complementar, né, e ele está associado com a ideia de quanto um campo roda, né? O que quer dizer isso, né? Primeiro, matematicamente, como é que a gente calcula, vou discutir daqui a pouco um pouquinho mais desse conceito, por meio de uma animação, né, da Khan Academy, mas a ideia, para você calcular o rotacional, você usa o operador nabla, né, e o teu campo vetorial, que você está trabalhando e calcula um determinante. Lembrando que esse rotacional envolve o produto vetorial entre esse operador vetorial, né, e um campo vetorial, e portanto o resultado disso é um outro vetor. No caso da divergência, o resultado era um escalar, que era justamente a densidade de carga, né? Então, se a gente calcular esse rotacional, a gente tem as componentes aqui do rotacional, né, que são fruto do cálculo desse determinante. E aí, para entender conceitualmente o que significa quando que a gente tem um rotacional diferente de zero, imagina um campo F que representa, por exemplo, o fluxo de água no rio, associado com a velocidade da água no rio, tá? Então, eu peguei esse material do Khan Academy, tá? E aqui a gente tem uma região onde as setas representam justamente a velocidade da água ponto a ponto, tá? Da forma que a gente mede o fluxo de água em um rio, né? Então, se vocês olharem, elas têm uns comportamentos meio que no primeiro momento parecem meio caóticos, mas a gente vê regiões vazias aqui, né? Que são justamente
a gente coloca aqui nesse segundo slide, são regiões onde a gente tem, digamos assim, circunferências, né? A gente consegue formar circunferência com as linhas de força. Aqui eu coloquei os pontinhos, né? Os pontinhos representam como se a gente tivesse na superfície do fluido, né, da água, partículas, né? Pode ser as próprias moléculas da água, ou então algo macroscópico que a gente pudesse observar o comportamento. Então, nessas regiões que estão marcadas em vermelho, que são essas circunferências, o que acontece é que o campo vetorial, ele meio que ele vai tangenciando essas linhas, essas superfícies equipotenciais, digamos assim, né? De tal forma que o que vai acontecer, né, quando a gente colocar isso para funcionar numa animação, né? Então, vamos lá para a animação. Espera entrar aqui. É do Khan Academy, tá? Então, tá aqui a animação. Deixa eu ampliar ela aqui, tá? Então, olha o que acontece, né? Você cria as regiões de campo e na hora que você põe essa animação para funcionar, observe o que acontece com o fluido ali, né? Então, a ideia do rotacional é justamente isso. Nessas regiões que são representadas por essas 4 circunferências, né, o fluido, ele circula esse ponto que é o centro da circunferência, né? Ele fica circulando essa região, tá? Então, isso é a ideia, né, de rotacional, né? Ele é uma região que o fluido fica rodando em torno disso, tá? E a gente não está demonstrando aqui, mas matematicamente é isso que o rotacional calcula, o quanto, né, a rotação em torno de certos pontos do teu campo vetorial, tá? Então, no caso da lei de Ampère e da lei de Faraday, né, o que a gente tinha visto, a gente discutiu lá em termos do rotacional, né, que qualitativamente a gente representava dessa forma, né? Por que tem a ver com o rotacional, né? Porque você vai ver que os campos elétricos e magnéticos, eles são perpendiculares entre si, envolvem a ideia de variação, né? De tal forma que você consegue construir essa expressão. Então, o que ela diz, né? Que a gente já tinha trabalhado no primeiro vídeo, né? Ela dá uma relação entre a corrente induzida numa certa região, né, pela presença da variação de um campo magnético. Então, variação de um campo magnético gera campo elétrico, né? E a gente tinha visto até agora, né, que corrente elétrica gerava campo magnético, certo? Corrente elétrica gerava campo magnético. Por exemplo, se a gente pegasse um fio, a regra era dada pela regra da mão direita. Essa era a lei de Ampère, que a gente usou outro simulador também para trabalhar, né? Então, até aqui, a gente tinha essas 4 equações, né, que haviam sido construídas ao longo do século XIX, né? E aí, o Faraday, e elas eram, digamos assim, não estavam apresentadas na forma de uma teoria, né? Teoria eletromagnética. Então, o que o Maxwell vai fazer é unir essas 4 equações na forma de uma teoria, né? E para isso também ele vai enxergar, vai buscar uma simetria, digamos assim, entre os campos elétricos e campos magnéticos, né? Olhando a terceira e a quarta equação, né? Ele vai se questionar se variação temporal de campo magnético gera campo elétrico, né? Será que variação temporal de campo elétrico gera campo magnético? Né? E para responder essa pergunta, ele vai utilizar o conceito de corrente de deslocamento, tá? O que é isso, né? Já se sabia, né, que quando você pega, por exemplo, um capacitor e passa uma corrente elétrica, você gera um campo elétrico entre as placas desse capacitor, né? Devido ao acúmulo de corrente, o acúmulo de cargas nas superfícies desse capacitor, né, dessas superfícies colocadas aqui. Mas o que se observava é que você tinha um campo magnético gerado aqui, né, na região interior, muito embora não houvesse uma corrente elétrica
aí, né? Então, surgia um campo magnético aqui, né? Devido à existência de um campo elétrico. Então, é justamente esse termo, que a gente vai chamar de corrente de deslocamento, que o Maxwell vai acrescentar na lei de Ampère, né? Então, ele coloca justamente isso, na região de vácuo do capacitor, e ela vai entrar e ela é representada por del E dt, olhando a simetria entre as equações de Maxwell, a lei de Faraday e a lei de Ampère. Então, esse último termo que a gente acrescentou aqui, né? Tá? Que eu coloquei aqui também, está associado com a ideia de corrente de deslocamento, e assim a gente tem as 4 equações de Maxwell da teoria eletromagnética, tá? Então, a gente encerra esse vídeo aqui, e no próximo vídeo a gente vai ver como dentro dessas 4, vai começar a ver como dentro dessas 4 equações a gente tem já a relatividade especial e o entendimento da natureza, né, ondulatória que tipo de onda é a onda associada com a luz, né?